Olá, meus amigos. É graças ao nosso bom Deus que podemos estar aqui juntos de novo no nosso canal Crescendo na Graça, para estarmos aqui então dividindo mais uma vez uma porção da palavra de Deus que vai nos levar à meditação a respeito de várias situações nas nossas vidas, situações dificultosas muitas vezes, mas das quais nós saímos vitoriosos, porque nós temos um Deus que nos cuida, nos guarda, nos protege, nos ajuda, nos ampara, nos orienta e nos guia. Em tudo nós somos dependentes desse Deus que nos dá a vida. E eu dou graças a Ele, a esse Deus poderoso, então, por poder estar aqui com vocês com mais um tema, então, que fala a respeito dessas dificuldades. Ou seja, nosso comportamento na tribulação. O texto que eu tenho para dividir com vocês, eu quero já passar a leitura da palavra de Deus, né? A leitura da Bíblia Sagrada. Se você tem a sua Bíblia aí, você pode estar também acompanhando. Se você não está com ela aí, examine depois, né? Mas sempre que eu acho assim que quando eu posto a mensagem aqui, você vê uma nova mensagem ali, eu creio que você vai buscar a sua Bíblia antes de você abrir o vídeo, né? Então já está com a Bíblia na mão. Porque eu sempre aconselho assim, né? Hoje nós estamos aí enfrentando uma fase, uma era, né? Profetizada por Jesus de muitos falsos ensinos, muitos falsos profetas e até mesmo falsos evangelhos, pregado pelos falsos profetas, pelos falsos mestres. Eles então têm um evangelho diferente da realidade do evangelho de Jesus. Então nós precisamos, temos a obrigação de examinarmos na Bíblia se realmente o que nós estamos ouvindo com relação a uma pregação, a uma mensagem da palavra de Deus, se realmente o que nós estamos ouvindo é bíblico, está na Bíblia, é doutrina bíblica, é ensino bíblico, está de acordo com a palavra pregada pelo nosso Senhor Jesus, pelos apóstolos. Então, Bíblia na mão, Bíblia na mão, Bíblia no coração, Bíblia na mente, Bíblia na vida, certo? A palavra de Deus diz no Salmo 119, versículo 105, que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então nós não podemos vacilar, nós temos que estar atentos e estarmos sempre examinando se realmente o que nós estamos ouvindo é bíblico, é da palavra de Deus, certo? Tem também no versículo 11 do Salmo 119, um texto também bastante conhecido que eu gosto muito de citar sempre quando eu vou estar assim explanando uma mensagem, entregando uma mensagem bíblica para a igreja ou aqui mesmo no YouTube. É o versículo também no Salmo 119, só que no versículo 11. É um texto bastante importante de nós, para nós conhecermos, né, e de nós também estarmos colocando em prática. Diz assim: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, olha a importância de nós conhecermos a Bíblia. Como é que você vai guardar a palavra no coração se você nem sabe se é bíblica? Então, acompanhe aí comigo. Falei bastante já, vamos à leitura da Bíblia. 2 Coríntios 4, a partir do versículo 6 até o versículo 10, diz o seguinte: porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não
abandonados, somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Lembro então de uma passagem do apóstolo Paulo, onde ele diz ali no livro de Filipenses, ele diz assim: para mim, ou viver a Cristo e morrer a lucro. E lá no livro de Gálatas, se não me engano, ele diz: trago no meu corpo as marcas de Cristo, né? E essa passagem também me lembra uma outra passagem que está em Filipenses, no capítulo 4, versículo super conhecido de todo cristão, onde após o apóstolo, ele inspirado pelo Espírito Santo, ele estar assim trazendo ao conhecimento da igreja as tribulações pelas quais ele passou e todos os livramentos que Deus deu a ele, ele finalmente exclama: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então nós vamos ver aqui a respeito de situações dificultosas na nossa vida e em como Deus interage conosco para nos fazer passar por isso. Eu gosto sempre de lembrar aquele texto que está no capítulo 23 de Salmos, Salmos 23, e aonde o salmista diz: mesmo que eu ande, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, Deus nunca nos abandona, Deus nunca nos deixa. É o versículo 4 do Salmo 23, né? Deus nunca nos deixa, Deus nunca nos abandona. Seja qual for a situação, nós temos muitas passagens da Bíblia ali que ilustram situações dificultosas, difíceis, calamidades, por exemplo, a tempestade em alto mar, e etc, etc. A vida de pessoas que viviam grandes conflitos interiores e Deus veio, então, de uma maneira sobrenatural, libertá-los. O próprio Senhor Jesus diz que ele veio libertar os cativos, ele veio libertar os presos de suas prisões, e muitas vezes essas prisões, elas estão dentro de nós estamos presos em algo que nos faz sofrer e não conseguimos nos libertar. Então, eu quero estar citando de novo o versículo 6 desse texto que nós lemos, para destacar uma frase em especial, porque tem muito a ver com o que aconteceu com você, comigo, que agora conhece Jesus, que recebeu Jesus na sua vida e que agora sente Jesus cada dia mais se manifestando no seu coração, na pessoa do Espírito Santo, para guiar você, fortalecer você, trazer sabedoria a você, levar você à vitória. Então diz aqui nesse versículo 6 de 2 Coríntios, que nós lemos aqui, diz: porque Deus, esse Deus que disse das trevas resplandeça a luz, Ele é quem resplandeceu em nossos corações. Isso que eu queria destacar. Ele resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória dele, de Deus, do próprio Deus, na face de Jesus Cristo. Então, através de Cristo, nós conhecemos a glória de Deus. E, através do Evangelho, esse Deus que disse que resplandecesse a luz das trevas resplandecesse a luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações em Cristo. Ou seja, Ele nos trouxe luz para dentro da nossa alma, para dentro do nosso coração. E o que eu quero destacar aqui é que nós precisamos saber que toda essa glória, todo esse poder de Deus, essa manifestação de Deus, essa graça divina que se manifesta através de Jesus Cristo, através do seu Espírito em nós, foi colocado dentro de um recipiente, que é o nosso corpo, um recipiente tão frágil. A palavra de Deus diz que nós somos como vasos de barro, com algo dentro de nós tão poderoso, tão precioso, tão valioso, glorioso, maravilhoso, né? Que é a presença de Jesus Cristo em nós. Nesse corpo corruptível, conforme eu preguei sobre a ressurreição, que o nosso corpo é corruptível e que ele precisa se revestir da incorruptibilidade
né, para que resplandeça então em nossa vida, a vida eterna no porvir. Então, tudo isso nós precisamos saber que está dentro de um vaso que Deus escolheu para colocar essa preciosidade, todo esse poder está dentro de nós. Um recipiente, como eu já disse, tão frágil, né? Então, aqui no versículo 7, que nós lemos, está escrito assim: temos, porém, esse tesouro da glória resplandecente de Deus, esse tesouro da presença maravilhosa de Jesus, temos esse tesouro em vasos de barro, comparando o nosso corpo com um vaso de barro. Afinal, Deus tomou o barro e nos fez. Ele pegou o barro e formou do barro o homem. Nós somos, então, né? Nós somos da parte de Deus como barro na sua mão. Então, diz como esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Porque se nós, o nosso corpo, esse vaso, fosse um vaso, né, super potente, poderoso, forte, né, e etc, etc, a gente ia dizer, não, Deus colocou dentro de um vaso precioso, super, né, super apropriado, para que então não houvesse possibilidade de perdermos essa glória de Deus. Mas quando diz aqui então que somos um vaso fraco, então nós entendemos que somos realmente um vaso fraco, mas com um conteúdo incalculável, né? E isso não vem de nós, provém de Deus, como diz aqui, provém de Deus, né? Aqui, então, o texto fala em tribulação, fala em muitas situações, perseguições, tantas outras situações, né, que nós estamos acostumados não só a ver, mas muitas vezes também a experimentar na nossa vida. Então, o apóstolo diz aqui que nós somos atribulados, mas não somos angustiados, né? Somos perseguidos, somos derrubados. Tudo isso pode acontecer conosco, mas nós vamos estar examinando aqui então o mover de Deus para que possamos continuar o nosso caminhar com Ele e podermos dizer como o apóstolo Paulo disse lá em Filipenses 4,3: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas essas coisas, eu posso passar por tudo isso, porque o meu Deus, conforme diz no Salmo 23, lá no versículo 4 que eu citei, por mais que eu ande pelo vale da sombra da morte, Deus estando comigo, eu não vou temer, não vou ter medo de nada. E então nós entendemos uma coisa, conforme está no livro de Deuteronômio, no capítulo 31, no versículo 8, olha só o que diz aqui: o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Veja o que diz aqui. O seu Deus, o nosso Deus, esse Deus poderoso que habita nos altos céus, esse Deus grandioso em poder, ele se importa com uma criatura como eu, como você, pobres vasos de barro, criaturas pecadoras, falhas, cheia de defeitos, cheia de pecados muitas vezes, cheia de erros, que vivem resvalando, né? Vivem muitas vezes caindo, tropeçando, fazendo coisa errada, dizendo, falando coisas que não deve também, tratando as pessoas da maneira como Deus não quer que trate. Então, nós somos tão falhos, mas esse Deus tão perfeito, Ele quer habitar dentro do seu coração, nesse vaso de barro fraco, destrutível que é você
Ele quer colocar o que é indestrutível, que é a sua presença, sua glória, sua graça e sua salvação em Cristo Jesus e o resplendor da sua glória. Então, nós vimos nesse texto de Deuteronômio 31 que nós não estamos abandonados. O nosso Deus vai conosco. Ele passa conosco por todas as situações. Jesus disse no capítulo 28 de São Mateus, se não me engano, no versículo 19, ele disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias, é sempre. Então, Jesus disse que estaria sempre conosco, ou seja, ele disse então, nunca eu vou abandonar vocês. Deixa eu confirmar aqui o versículo para vocês, 28 de São Mateus, versículo 20, final do versículo 20 diz: estarei convosco todos os dias, até o final de tudo, até o final dos tempos. Então Jesus nunca nos abandona, nós não estamos só. Podemos passar por tudo que tivermos que passar. Você pode ter certeza disso. Esteja acontecendo o que tiver acontecendo com você, seja problema físico, seja problema espiritual, seja problema emocional, seja problema financeiro, seja problema com sua família, com seu casamento, seja problema de insegurança, seja problema de medo, pânico, depressão, seja o que for que esteja acontecendo com você, saiba, Deus quer passar com você por tudo isso. Deus quer segurar você, Deus quer amparar você, Deus quer ajudar você, Deus quer fazer você vencer. Você não está abandonado. Você tem um Deus que cuida de você, que ama você, que se importa com você. Muitas vezes as pessoas não se importam com você, as pessoas te deixam, as pessoas te traem, as pessoas saem da sua vida, as pessoas mudam o comportamento com você, mas Deus, Ele sempre vai estar com você. Ele nunca vai te abandonar. Creia nisso, creia nessa promessa. Tem uma palavra no livro de Hebreus, onde Deus diz: nunca te deixarei, jamais te desampararei. Então nós não estamos sozinhos, ninguém de nós que crê em Deus é abandonado. Como eu já havia dito, pessoas nos abandonam, mas Deus nunca nos desampara, nunca nos abandona. Então, na tribulação, no sofrimento, na angústia, na perseguição, seja no que for, lá no capítulo 8 de Romanos, no final do capítulo diz que ninguém, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, nem fome, nem tribulação, nem perigo, nem espada, nem anjos, nem abismos, nada pode nos separar de Deus. Por quê? Porque Deus, a sua presença em nós é permanente e Ele estará conosco até que deixemos esta vida e possamos estar eternamente com Ele na sua glória e no seu reino. A tribulação não nos derruba se nós andarmos com Deus. No Salmo 138, versículo 7, diz assim: andando eu no meio da angústia, tu me vivificarás, estenderás a mão contra a ira dos meus inimigos e a tua destra me salvará. Então aqui, andando eu no meio da angústia, tu me revivificarás e estenderás a mão contra a ira dos meus inimigos. Ou seja, Deus está sempre atento ao que está acontecendo conosco, atento ao que você está passando. Conforme nós lemos aqui no livro de Coríntios, 2 Coríntios, nós vemos então que a tribulação não nos derruba. Diz assim, por exemplo, sobre a angústia não predomina. No versículo 8 aqui que nós lemos, diz assim: atribulados, mas não angustiados. Angústia, sabe aquela angústia que não sai, aquela angústia que nos tira o prazer da vida, que nos tira a visão do sol, do céu,
da claridade, aquela angústia que nos tira a fome, nos tira o sono. Essa angústia, ela não predomina, ela não prevalece, ela não perdura na vida daquele que anda com Deus, que tem Jesus na sua vida. Então nós podemos ser atribulados, passar problemas, situações difíceis, tribulações, enfim, mas a angústia jamais nos dominará, porque Jesus Cristo disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Certo? Então o príncipe da paz estando com você, você pode estar sendo atribulado, estar sofrendo, estar passando por uma situação calamitosa, mas aquela doce paz de Jesus estará sempre com você. Pode chorar, pode passar por angústia, nos sentirmos angustiados, mas a angústia jamais nos derrubará, jamais nos tirará o prazer da vida. A angústia não predominará, está aqui, tribulados, mas não angustiados. No texto que lemos também, no versículo 8, ainda diz que nós podemos vencer o desânimo. Está escrito assim, perplexos, né? Perplexos, ou seja, admirados e surpreendidos muitas vezes, né? Surpreendidos por algo que a gente não... admirados, surpresos, uma surpresa desagradável, algo terrível às vezes, né, que pode acontecer, acontece com todo mundo, com todos nós, mesmo nós que cremos, que andamos com Deus, que procuramos andar com Deus, afinal, nós podemos passar por situações de perplexidade, ficamos admirados com as coisas que podem acontecer tanto ao nosso redor como até mesmo conosco. Então, aqui no versículo 8 diz: atribulados, mas não angustiados, perplexos, né? Ou surpreendidos, né? Surpreendidos, mas não desanimados. Jesus Cristo, ele diz lá, acho que 16:33 de São João, ele diz o seguinte, ó: neste mundo vocês serão afligidos, terão aflição, mas tenham bom ânimo, né? Deus diz para Josué, no capítulo 1 do livro de Josué: se anime, Josué, tenha bom ânimo, Josué, tenha coragem, Josué, certo? Por quê? Porque eu estou contigo, por onde quer que você for, aonde pisar a planta dos teus pés, eu estou contigo. Então, aqui o apóstolo está dizendo assim que nós ficamos perplexos, mas não desanimados. Jamais um crente, um cristão em Cristo Jesus, jamais ele perde o ânimo de viver, jamais ele perde o entusiasmo pela vida, jamais ele se entrega à depressão, ao desânimo, jamais ele se entrega ao fracasso, porque nós temos um Deus vitorioso, aquele Deus que mandou Josué rodear a cidade de Jericó, e pelo poder dele derrubou aquelas muralhas, pelo poder de Deus, só pelo brado do povo. Então, quando você estiver perplexo, quando você se sentir atribulado, clame a Deus, clame, brade, clame a Deus, busque a Deus. As muralhas vão cair ao seu redor, você vai passar para uma outra situação. Conforme diz no Salmo 34, versículo 5, sempre cito esse texto também: o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Então, nada dura para sempre. Nada que seja ruim dura para sempre. Quando nós andamos com Deus, Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para a sua vida. Prosseguindo aqui no texto que nós lemos, ainda agora no versículo 9, diz que o desânimo não consegue nos destruir. Nós vencemos o desânimo, a angústia não predomina, né? Nós vimos aqui, e o desânimo não consegue nos destruir. Veja o que diz aqui: abatidos, mas não destruídos. Ou seja, quantas vezes nós perdemos uma batalha, né? Mas jamais perderemos a guerra. Perdemos batalhas, muitas vezes somos derrubados por uma situação, mas nós não ficamos caídos, porque nós temos um Deus que nos toma pela mão e nos reergue e nos prepara de novo para enfrentar a batalha. Então tenha fé nesse Deus, creia nesse Deus. Aqui nesse texto fala de tribulação, fala de várias situações aqui, mas fala também que nós podemos ter esperança,
que nós vencemos as tribulações, nós podemos vencer as batalhas da vida, nós podemos vencer as lutas. Abatidos, muitas vezes nós ficamos abatidos, muitas vezes somos vencidos por uma situação, muitas vezes caímos, ficamos prostrados, por um momento, mas não permanecemos prostrados, abatidos, mas não destruídos. Jamais a tribulação irá nos destruir, porque aquele que venceu a maior tribulação desta vida, que foi o Senhor Jesus Cristo, ele sabe o que é uma tribulação na vida dos seus. Ele passou por todo tipo de tribulação, enfrentou a morte, enfrentou as trevas, enfrentou Satanás, enfrentou o inferno, saiu vitorioso daquela sepultura, ressuscitou, assentou à direita do Deus Pai, está entronizado e reina para todo sempre. Esse Senhor Jesus, esse Deus encarnado, que trouxe essa palavra, esse evangelho para nós, ele está contigo se você buscar a ele. Então, volte-se para Deus. E você que já é cristão, quando estiver sendo atribulado, quando estiver sendo angustiado, quando estiver sendo perseguido, quando se sentir abatido, creia nessa palavra, você não vai ficar destruído. Jamais o mal vai te destruir. Jamais a tribulação vai te derrubar. Jamais a angústia vai deixar você entrar numa depressão. Porque o nosso Deus, o Deus da alegria, o Deus que diz, o Deus que na sua palavra diz, a alegria do Senhor é a nossa força, esse Deus jamais vai deixar você ficar abatido, depressivo e deixar que isso dure e venha te destruir. Não vai deixar. Esse Deus é fiel e ele cuida de você. Tenha fé nesse Deus. Eu quero concluir dizendo o seguinte, um texto que está em Romanos 8,37, super conhecido de todo cristão, super citado também por muito cristão, mas muitas vezes não vivido. É como o texto que eu citei aqui de Filipenses 4,13, onde o apóstolo diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Muitas vezes nós citamos este texto, mas não vivemos ele. Quando vem a tribulação, a gente se entrega, a gente cai, a gente fica abatido, vem uma doença, a gente pensa, agora vou morrer, peguei o tal do vírus aí, não vou falar o nome, vou morrer, alguém da família pegou, acabou, chegou em nós, chegou essa praga, a morte chegou. Então a pessoa entra em desespero. Não faça isso. Lute, erga a sua cabeça. Faça como o salmista diz no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deixa esse Senhor cuidar de você, tá? É como no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele pode descansar à sombra do Onipotente. Então, concluindo aqui em Romanos 8,37, tem um texto que diz assim, que em Cristo nós sempre venceremos. Está escrito assim, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quem é que te amou? Jesus Cristo. Ele deu a sua vida por você, por amor a você. Mesmo você sendo imperfeito, pecador, mesmo sendo inimigo de Deus, andando nas trevas, fazendo a vontade do diabo, fazendo a vontade do pecado, a vontade da carne, esse Cristo morreu por você naquela cruz para te dar a oportunidade de se tornar uma pessoa santa, pura e novamente inocente. Ele veio para perdoar os seus pecados, para levantar você, preparar você para morar no céu, preparar você para morar na glória, preparar você para poder subir para o céu quando ele vier buscar a sua igreja. Então permaneça junto, permaneça no corpo de Cristo, seja um membro do corpo de Cristo. O corpo de Cristo, como eu já estava falando na pregação passada, nós somos membros uns dos outros, somos um corpo vivo, o corpo de Cristo, ficamos juntos, não existe ovelha separada, não existe membro fora do corpo, não entra nesses conceitos modernos aí que você é o super crente, o super cristão, você mesmo se supre, você mesmo se sustenta, você mesmo
é capaz de vencer tudo, não precisa igreja, não precisa congregar, não precisa mais nada, você agora é o superior. Não entra nessa roubada de Satanás, porque essa mensagem está sendo pregada nesses últimos tempos para afastar o cristão da igreja, para isolar o cristão, e lá o diabo pega ele e derruba. Mais tempo, menos tempo, vai cair. Fique junto, seja membro do corpo de Cristo, seja membro do organismo vivo de Cristo, que é o seu corpo na terra, que é a igreja. A igreja não é uma pessoa, a igreja é um corpo. Todos estão juntos. Então, em todas estas coisas somos mais do que vencedores por Cristo que nos amou. Ele te ama, Ele te amou, Ele vai continuar te amando, Ele quer te dar perdão, quer te dar vida, quer te dar paz, quer te dar vitória, quer fazer você vencer na tribulação. Quer orar com você, orar por você. Receba a oração, receba no seu coração uma injeção de fé, de ânimo. Levante a cabeça, você tem preço que custou caro para Jesus naquela cruz. Não se entregue, lute, batalhe, Deus é contigo. Vamos orar. Cristo maravilhoso, oramos em teu nome ao Pai agora, te pedindo que tu estejas agora abençoando esta pessoa que ouviu esta mensagem e estava em situação depressiva, caída, desanimada, desacreditada, marginalizada, desprezada, doente, enfermo, desenganada talvez pela medicina terrena, pela ciência médica. Mas eu entrego esta pessoa agora nas tuas mãos. Ó Deus, esta pessoa que tem pessoa doente na família, ou ela está doente, eu te peço em teu nome, Jesus, que o Senhor esteja agora fazendo uma obra gloriosa na vida desta pessoa que está ouvindo essa mensagem. Entra nessa casa, nessa família, transforma essa vida, transforma essa situação, dai vitória, ergue, levanta esta pessoa, ó Deus, e faz com que esta pessoa se torne uma pessoa que possa anunciar a tua grandeza e espalhar a todos o que o Senhor tem feito na sua vida. Eu declaro esta pessoa agora mais do que vencedora. Eu declaro esta pessoa curada, abençoada. Eu declaro a tua bênção, o teu milagre. Eu profetizo o milagre, a vida, a salvação para esta pessoa, a libertação de todo o mal. Em teu nome, Jesus, assim eu oro para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abra o coração, receba Jesus no seu coração, ore, fale com Ele, peça a Jesus, vem para o meu coração, perdoa meus pecados, eu quero andar contigo, seja o meu pastor, o meu dono, meu Senhor, meu Salvador. Faça isso, Jesus te ama. Espalhe essa mensagem, compartilhe esse vídeo, espalhe para as pessoas que você sabe que precisam ouvir uma palavra de ânimo, uma pessoa que precisa se levantar da sua situação de prostração. Compartilhe o link, talvez, né? Copia ali, vai ali no YouTube, ali, compartilhar link, copia o link, vai lá no WhatsApp, manda para alguém, a pessoa vai clicar no link e vai abrir a mensagem lá. Também se inscreva no canal aí, me ajude no canal, vamos crescer esse canal. Convide pessoas, anuncie para parentes, família, cada membro de família, aí se inscreva no canal e esteja compartilhando no seu Facebook, enfim, vamos espalhar a mensagem da palavra de Deus para que outras pessoas possam vencer como você. Deus lhe abençoe mais e mais, agradeço a você por estar aí participando do canal Crescendo na Graça. Seja não só um participante, mas seja um espalhador de boas novas. Fique com Deus, paz seja contigo. Até a próxima mensagem.